Até que horas vai nossa aula, gente? Isso aí, temos 18 minutos, é o que eu preciso. Eletrostática, estuda as cargas elétricas estáticas. Ah, professor, mas tu arrastou a carguinha elétrica do ponto A até o ponto B. Não, sem problema, se eu pegar uma carguinha elétrica e arrastar ela para outro lugar, ainda faz parte da eletrostática. Eletrodinâmica é quando tem corrente elétrica, né, atravessando um condutor. Já é bem diferente. Eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento. Quer dizer que a primeira coisa importante de a gente analisar aqui é imaginar que se eu pudesse analisar as partículas se deslocando no material condutor, para calcular a intensidade de corrente elétrica, para calcular a intensidade de corrente elétrica, é só pegar a quantidade de carga que atravessou o fio. Posso fazer uma linha de chegada aqui e ficar contando quantas partículas atravessaram o fio. Depois que eu contar quantas partículas atravessaram o fio, eu multiplico pela carga elementar de cada uma delas, acho a carga total. Se eu dividir pelo tempo que demorou para a carga fluir, eu tenho uma boa maneira de medir a intensidade de carga elétrica. Essa fórmula é muito bonitinha, mas se eu te forneço um gráfico de corrente elétrica versus tempo, e esse gráfico ele é torto assim, ó, não adianta eu querer usar essa fórmula. Aí, cara, se eles te perguntarem qual é a carga que fluiu pelo circuito, tu tem que calcular mais uma vez a área. A carga vai ser igual à área do gráfico. Poderia acontecer isso. Tu vê, originalmente, quando os estudos sobre eletrodinâmica começaram, nós não sabíamos que eram os elétrons que tinham mobilidade nos condutores. Por isso que até hoje a gente chama a corrente convencional o sentido onde partículas positivas se deslocariam. Quando nós descobrimos que isso era errado, percebemos na verdade que são os elétrons que se movem no sentido oposto do que nós imaginávamos. Isso já estava tão arraigado à cultura dos estudiosos do assunto, que até hoje os circuitos elétricos são representados com a corrente convencional. Mas o vestibular pode te perguntar qual é a corrente convencional ou qual é o sentido real da corrente elétrica. Neste meu exemplo, o sentido real, o sentido convencional era para a direita e o sentido verdadeiro dos elétrons para a esquerda. Num circuito elétrico, como é que tu faz para definir qual é o sentido real e qual é o sentido convencional? É só lembrar que o grandão é positivo e que o pequenininho é negativo. Se tu larga uma partícula positiva e lembra que os opostos, tu vai perceber que vai ser atraído por esse e repelido por esse. Então aqui seria o sentido convencional. Se tu coloca um elétron de um lado e do outro, só para garantir, né? E lembra que os opostos se atraem e os iguais se repelem, tu vai perceber que os elétrons vão fluir no sentido oposto. Pronto, nesse segundo exemplo, o sentido anti-horário é o convencional e o sentido horário é o real. Sentido real e sentido convencional da corrente elétrica foi revisado. Intensidade de corrente elétrica, revimos qual é a definição de intensidade de corrente elétrica. Análise dimensional
diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Não confundir esta verdade com outra coisa. Definição. O que é uma resistência? O que é uma resistência elétrica? Resistência elétrica de um condutor nada mais é que a razão entre tensão e corrente elétrica. Esta definição de resistência elétrica é válida sempre para resistores ômicos e não ômicos. A primeira lei de Ohm, que afirma que V sobre I para um mesmo indivíduo é uma constante, nem sempre é válida. Se eu quiser retraduzir a primeira lei de Ohm usando a ideia de resistência elétrica, eu posso. Aí eu vou dizer que, em vez de V sobre I é uma constante, como V sobre I foi chamado de R, eu posso traduzir como R é igual a uma constante. Retraduzir a primeira lei de Ohm. Eu esqueço, é U, né? É U, animal. Vocês gostam de U. Está dividindo, passa multiplicando, Uri. Né? Nossa vizinha Uri. Fica mais fácil de lembrar, né? Eu uso a minha vida toda V igual a R vezes I. Então eu tenho que fazer um esforço para o U surgir aqui. Nada demais, né? Eu gosto de ver porque lembra volts, né? Me ajuda a lembrar. Mas faz parte da nossa vida, né? Volts. Segunda lei de Ohm, se eu falei da primeira, deixa eu falar da segunda lei de Ohm. O Ohm também estudou como é que se determina a resistência elétrica de um condutor. Ele percebia que diferentes condutores tinham diferentes resistências elétricas. E ele foi investigando. Ele percebeu que quanto mais longo eram os condutores, maior a resistência elétrica. Mas ele percebeu que quanto mais grosso era o condutor, quanto maior a área do condutor, menor a resistência elétrica. E ele também percebia que o material do qual o fio é feito interferia no processo. Estudando um pouquinho mais, ele percebeu que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à área, mas também depende da resistividade do material. Essa é a segunda lei de Ohm. L é o comprimento, a área da seção, Rho, resistividade. Resistividade elétrica. Cara, além dessas duas fórmulas muito importantes e cobradas em aerodinâmica, seria legal tu aprender a calcular potência elétrica. Potência elétrica. Toda a ideia de potência na física vem da definição energia com o passar do tempo. Essa é a definição. Potência é relacionar quanta energia foi gasta, transformada, gerada com o passar do tempo. Joules por segundo, que a gente chama de watt. Joule por segundo, que a gente chama de watt. Não confundir watt com volts. A unidade de tensão elétrica. Para calcular a potência elétrica, eu poderia pegar a fórmula da energia potencial elétrica, dar uma trabalhadinha nessa fórmula, ia surgir P igual a U vezes I, uma das maneiras de medir potência elétrica. Porém, eu posso substituir o U por R vezes I, surgiria outra fórmula, R vezes I ao quadrado. E se eu isolar o I do Uri, fica U sobre R. Se eu colocar no lugar desse I, U sobre R, terceira e última fórmula, U ao quadrado sobre R. Essas três fórmulas dão a mesma resposta para o mesmo problema. Só que às vezes é mais confortável usar uma ou outra. É legal poder ter essas três fórmulas aí à tua disposição para facilitar a tua vida. Cara, se nós fôssemos resolver circuitos elétricos como esse, com apenas um resistor e uma fonte de tensão, era só usar Uri, né? Ia detonar tudo. Uri para cima e para baixo, deu. Mas infelizmente, os circuitos elétricos geralmente são um pouco mais elaborados. Os circuitos elétricos apresentam mais de um resistor. Por isso, para deixar vocês embora felizes,
Aliás, vocês ainda têm mais aula, né? Vocês vão sofrer mais aí. Para que eu possa descansar feliz. Não, tô brincando, tem 4 aulas ainda hoje à noite. Hoje eu me arrombo todo também. Só vou ficar feliz então se tu revisar comigo aqui a associação de resistores. São 2 formas clássicas de associar resistores: ou é em série ou é em paralelo. Vamos revisar a característica de cada associação para fechar com chave de ouro. Associação de resistores. Em série quer dizer que um resistor vem logo após o outro. R1, R2, R3. O objetivo é conseguir achar um único resistor que faça o serviço de todos os outros. Como é que a gente acha esse resistor equivalente? Somando os resistores associados. O que é marcante na associação em série? Que a corrente elétrica que chega no circuito vai ser a mesma para todos eles. O I1 vai ser igual ao I2, vai ser igual ao I3, que vai ser igual ao I equivalente. Isso é que é marcante. Agora cuidado, se eu aplico 1000 volts aqui, não vai ser 1000 volts para todo mundo, é uma parte para cada um. Por isso que a associação em série é chamada de divisora de tensão. Divisora de tensão. Já a associação em paralelo, os resistores estão associados de tal forma que as suas saídas são conectadas. Vou conectar essas saídas, vou conectar essas saídas. Se eu puxar um fiozinho para cá e um fiozinho para cá e colocar na tomada, cada resistor desse vai receber a mesma tensão. Então a característica marcante para a associação em paralelo é que o V1, que V animal, o U1 é igual ao U2, é igual ao U3 e é igual ao U equivalente. Como é que eu vou obter um único resistor que faça o trabalho de todos os outros? Para achar o resistor equivalente é bem mais chato. Tem que manjar de fração, né? Tem que fazer a soma dos inversos para depois ainda inverter o resultado e obter o resistor equivalente. Quando uma corrente chega no circuito em paralelo, uma parte passa por um deles, uma parte passa pelo outro, uma parte passa pelo outro. Por isso que o apelido dessa associação é divisora de corrente. E aí sim, aí pode arriscar os circuitos elétricos depois dessa revisão. E erra mesmo, cara, erra todo se for preciso, mas traga a dúvida, ou que seja com um colega ou com outro professor, e mate aquela dúvida. Cara, eu fui o rei do erro na física, por isso que eu cheguei até aqui, porque eu errei tanto, mas errei tanto, que fui consertando aos pouquinhos, e hoje eu tenho uma noçãozinha de física básica. Não usem drogas, usem preservativos, não desistam da física, aproveitem essa revisão fresca na mente, e eu espero dúvidas na semana que vem. Chuva de dúvidas. Valeu, galerinha!